Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E ela voltou, gente! Bem-vindos ao Duplo Clique! Tcharam! Cheguei! Amiga, pra gente não ficar 2 semanas sem Duplo Clique, eu consegui gravar um sem você. Não foi a mesma coisa. E eu acho que eu fiz tanto drama que eu falei, gente, vocês vão ter que me aguentar. Cadê a musa? Cadê a musa? Que um monte de gente muito fofa me mandou mensagem falando, Fê, foi muito bom. Nem precisa da Andréia. Precisa você segura sempre sozinha. Da Andréia, imagina. Claro que precisa da Andréia. Mas também semana passada eu fui abduzida e fazer sozinha dá o dobro de trabalho, né, gente? Porém, estamos de volta. E estamos de volta com a Déia chegando fresquinha. Arrasou. Fresquinha, eu não sei se é a palavra, né, Déia? Porque tava bem quente. Mas chegando com notícias fresquinhas, entendeu? Do Vivatec de Cannes. E o calor na Europa, amiga? Conta. Nossa, foi algo que eu nunca tinha vivido, gente. Olha que eu costumo ir pra lá no verão, os festivais são sempre nessa época, então não é novidade estar em Paris em junho, estar em Cannes em junho, porque é sempre a época dos festivais mesmo. Eu já fui, por exemplo, pro AI for Good, que é sempre em julho, então também é na Suíça, então assim, tô acostumada a ir nessa época. Mas a gente pegou um recorde histórico, né? Foi uma temperatura que nunca tinha acontecido, e justamente num país que não gosta de ar-condicionado, né? A França tem uma histórica rejeição ao ar-condicionado, e esse, inclusive, foi um tema que o francês adora aqueles programas de debates, tipo mesa redonda, assim, e eu adoro ouvir francês quando eu tô, assim, eu chego no hotel, ligo a televisão e deixo ela de fundo. E, assim, inúmeros debates em diferentes horas do dia sobre o ar-condicionado, se a França deveria abraçar o ar-condicionado e o governo, inclusive, deveria subsidiar a instalação de ar-condicionado para os cidadãos e também nas empresas, nas lojas e tudo mais, ou se a gente tem que se acostumar com essa nova realidade e lidar com esse calor mesmo, né? Então, eles só brigavam ou concluíam alguma coisa? Eu vou usar até vou fazer aqui uma brincadeirinha, né? Um pun intended, né? Eram debates acalorados. Acalorados. Debates você liga a TV lá acalorados. E parece que eles estão quebrando pau, né? Tipo, o tom de voz é tipo uma Eu amo, gente. O francês debate entendeu? tudo. O francês debate tudo. Não é à toa que lá tem tantos pensadores, né? Que moldaram aí a nossa cultura ocidental, né? Eles têm muito esse hábito de discutir as coisas, né? Ele tem uma preocupação em debater assuntos de forma profunda, de trazer dados, de trazer informação, jornalistas muito gabaritados, e esse assunto foi um assunto que dominou, porque de um lado você tem as pessoas que entendem que o ar-condicionado não é apenas um conforto, é uma questão de salubridade, né? Você precisa do ar-condicionado hoje porque o mundo esquentou. Essa é uma nova realidade, né? É uma questão de saúde. Então, assim, Estados Unidos, por exemplo, né? Eu vi muito americano que estava lá ou passando férias, ou em Cannes, por exemplo, onde a grande maioria dos participantes são americanos, desesperados, porque não existe nos Estados Unidos você passar de 22 graus e não ter ar-condicionado, né? O ar-condicionado faz parte da vida, no carro, nas empresas, nas casas. Então, é algo que já foi superado, né? China, mesma coisa. A gente estava lá também, pegamos o início, né, de uma temperatura mais alta, ar-condicionado em todos os lugares. Então, assim, eu acho que a França... Eu até li uma matéria interessante outro dia que dizia que o francês, ao contrário do americano que prioriza o conforto, é até um pouco hedonista, né? Que a gente não pode ter fricção em nenhuma área da vida, tudo tem que, né, ser preparado para você não ter essa fricção, e que o francês acredita que o sofrimento, ele é um pouco parte da vida. Ele forma caráter. Não é? Forma caráter. Exato, faz então, parte, passar calor forma caráter. Forma caráter é a expressão perfeita, né? Vamos formar caráter aqui. Então tem gente que acha que é isso, que, enfim, hoje nós somos responsáveis também por esse aumento de temperatura, então a gente está pagando o preço de ter ficado tanto tempo sem olhar para essa questão climática. E tem outras pessoas que acham também que o ar-condicionado vai sobrecarregar a demanda de energia na Europa, e que a Europa não tem condições de absorver essa demanda hoje. Então tem a questão da guerra na Ucrânia, tem a questão do Estreito de Hormuz, tem muitas coisas que aconteceram nos últimos anos, né? À medida que a temperatura aumentou, outras variáveis também entraram no jogo que encarecem a energia, complicam o acesso à energia e também atrapalham ainda mais o
o clima. Então, assim, mais energia vai demandar mais, enfim, prejudicar ainda mais a questão climática. Então, não tem resposta fácil, né? E esse lado também que eu acho que na Europa, os sistemas sociais são mais quentes. A gente tá muito hoje, né? Cheio de são um pouco mais que a gente tá, né? Trocadilhos. Eles que são, esses sistemas sociais que são um pouco mais quentes, porque também tem isso, né? Quem tem grana, tem ar-condicionado, não sente um impacto, tá tudo bem, continua rodando o mundo, a economia, o aquecimento global, a sobrecarga em cima da energia sem fontes limpas e tudo isso. E quem não tem, que se dá mal, e, né? E a gente começa a ver gente morrendo, todos os impactos que tem. Então, eu entendo esse lado, que é essa visão realmente de... Precisa sentir um pouco isso, né? Porque senão a gente não vai também tomar as providências. Parece sempre que o problema não é nosso, né? Mas parece engraçado que na França, até essa questão ela é ambígua, né? Porque mesmo entre as pessoas com mais poder aquisitivo, o ar-condicionado não é uma realidade muito por questões de arquitetura, urbanística mesmo, né? Então, os prédios na França tem aquelas fachadas, né? Vamos falar de Paris especificamente, né? Aquelas fachadas espetaculares, tudo tombado, que tudo foi... Ninguém vai enfiar tudo é intencional, um né? split. Exatamente, aquelas máquinas externas, elas não têm espaço até naquelas fachadas lindas haussmannianas, né, de Paris. Então, tem uma questão ali de ordem prática, que é onde vão parar essas máquinas. A maioria dos lugares não comporta mais isso, tem que retrofitar, e o retrofit é super amarrado por uma legislação que protege muito, né, o patrimônio arquitetônico francês. Então, vai ter que ter um afrouxamento ali de leis que eu não sei se todo mundo está a bordo, se está todo mundo de acordo com isso, porque quando a gente vai para Paris, né, eu acho que deve ser uma fortuna também, né? Sabe que a gente chega em Paris, acha Paris linda. Paris é linda intencionalmente, teve todo um planejamento para que Paris fosse linda, né? Não tem fio, não tem poste, a cor, a pedra, tudo foi feito, né? Os monumentos ficam sempre isolados, não tem um prédio colado no monumento para você poder enxergar o monumento de longe, tudo foi extremamente bem planejado. Então não é uma mudança, sempre teve, né, prioridade, teve uma intenção, né? Teve o Haussmann, que foi um prefeito de Paris, que botou Paris abaixo, construiu de novo, para ficar bonita. Então, não é uma decisão trivial essa de adotar o ar-condicionado em massa. E isso é uma coisa cultural. Eu lembro que eu entrei num táxi num dia que estava, 42 graus em Paris, e pedi para o motorista ligar o ar-condicionado. Ele me respondeu que, désolé, ele não ia ligar o ar-condicionado porque ele estava com dor de cabeça. E aí eu fiquei pensando, será que eu entro numa discussão, assim, de perguntar, será que a dor de cabeça não é porque tá quente, né? Você tá com calor, então se você ligar o ar... Será que eu desço do táxi? E aí você simplesmente... porque quando ele manda um désolé, é tipo, dane-se, né? Tipo, não vou mais exato. Próximo, não vai né? O argumentar. désolé é meio próximo. Então, assim, eu não sei você, mas meu francês não é suficiente pra discutir, entendeu? Eu consigo discutir em português, em inglês, o resto já não é um pouquinho. Então é cultural, eles não gostam de ligar o ar, mesmo quando tem o ar, eles preferem não usar, porque gasta mais gasolina também, então tem toda essa questão. Então, a França é um assunto, assim, muito... polêmico, essa coisa do ar-condicionado. Agora, com esse aumento de temperatura brutal que a gente está vivendo, e temperaturas recorde sendo, né, registradas todo ano, talvez isso acabe em algum momento mudando. Esse final de semana, que por sinal nós aqui em São Paulo vamos ter uma queda brusca de temperatura amanhã e domingo. Afinal, estamos no inverno, né? Estamos no inverno, né? Estamos gravando no dia 3, né? Bom, essa semana tava calor aqui. E na França, essa onda vai voltar. E em Nova York ela chegou também. Então, Nova York, uma parte dos Estados Unidos ali também está vivendo temperaturas super fora do padrão para essa época do ano. Semana que vem estarei embarcando para Nova York. Passarei uma semana. Eu não estou indo para a Copa do Mundo, meus amores. Estou indo para visitar meu irmão que mora lá, amado. E meu irmão mandou um vídeo falando que tá desesperador. Há uns 2 anos atrás, quando eu fui com as meninas, teve um dia que a gente foi pro parquinho, porque eles têm filhos pequenos. Tava um calor. Júlia estava com o primo no colo,
pulando no meio daqueles negócios de água, de criança, tal, se divertindo com o primo. A Bibi falou, mãe, eu vou morrer, pelo amor de Deus. Fomos para um museu ao lado. Aí a minha cunhada falando, Bibi irá visitar todos os museus da cidade semana que vem. É um bom estímulo, não deixa de ser. É um bom estímulo, né, cultural, entendeu? Mas é isso, aqui em Nova York, pelo menos, as coisas são refrigeradas, né? Você tem ar-condicionado. Dá pra ir pro museu, que o museu vai ter ar-condicionado, né? Vai ter ar-condicionado. E eu acho que esse final de semana vai ser um final de semana também muito agitado, que é o 4th of July, é o final de semana da comemoração do 4th of July. Tem casamento no Madison Square Garden de Taylor Swift, né? Travis Kelce, cercado de mistérios, né? Porque até agora a gente acho que nem teve a confirmação de que vão fechar as ruas em volta. Eu li no New York Times, da prefeitura, do não sei o quê. Eles vão fazer um evento um pouco menor, depois um pouco maior. Você ontem à noite era um pequeno, acho que ontem era um pequeno para apenas 100 pessoas e tal. E eles criaram toda uma estrutura, uma tenda para os carros entrarem nessa tenda e as celebridades, né, descerem dos seus carros sem serem vistas, fotografadas, etc. Então, a operação que foi montada para esse casamento Trump, realmente no nosso hotel lá, no nosso hotel na China, em Pequim, exato. E parece que o casamento propriamente dito é hoje, né, seria hoje, mas tudo muito ainda de uma maneira muito sigilosa, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas eu acho engraçado as entrevistas do Mandani, do prefeito, né, ele tá excitadíssimo com esse casamento, porque obviamente isso atrai, né, os olhares de todo mundo para Nova York. Nova York está, desde o início do verão, vivendo um período glorioso, assim, é muito interessante. Saíram até matérias, posts nas redes sociais falando que a moda nesse verão de Nova York é não sair de Nova York. Por incrível que pareça, todo mundo sempre sai, né? A cidade fica vazia nessa época do ano, porque as pessoas vão para suas casas de final de semana, vão viajar, tirar férias e tal. E que Nova York tá tão legal que as pessoas estão se orgulhando de ficar em Nova York e fazendo posts então dizendo, deve estar vazio. É. E as pessoas falam, gente, o quente agora, literalmente, é ficar em Nova York, porque desde a vitória dos Knicks, a gente tá insuportável hoje. Desde a vitória dos Knicks, que foi aquela catarse, né, que fazia mais de 40 anos que os Knicks não ganhavam a NBA, assim, foi uma comoção. Foi lindo de ver os posts, as pessoas na rua cantando. Então ali começou, talvez, não sei se foi ali que começou, mas ali teve um momento assim de realmente orgulho resgatado, né? Porque os Estados Unidos, a gente sabe que a galera tá com a autoestima um pouco baixa, né? Por tudo isso que tá acontecendo, a guerra, o Trump, os problemas todos que eles estão vivendo, a economia. E de repente vem uma notícia dessa e faz o nova-iorquino voltar a sentir aquele prazer de estar lá e tal. Então, desde a vitória dos Knicks já vem acontecendo isso, as pessoas estão nos parques, está tendo show direto. Eu acho que tem uma coisa da Copa do Mundo também, também tá todo mundo meio que olhando. Os Estados Unidos também tá surpreendendo, né? Tá jogando bem, então também foi uma surpresa para muita gente. E o Mandani tá tirando várias casquinhas disso, né? Então, um prefeito que é polêmico, né? Foi super o prefeito socialista, né? Eleito pelos jovens e tal, e ele faz entrevistas, dá entrevistas na cidade mais capitalista do mundo. Exato. Ele sempre foi muito bom de social media, boas. Ele é muito bom. Ele outro dia despachou no seu gabinete com um monte de criancinha pequenininha na véspera da vitória do Knicks, dizendo que ele estava assinando lá um decreto que autorizava as crianças a dormirem tarde no dia da final. Os pequenos nova-iorquinos poderiam desrespeitar o horário de dormir dos pais, que o prefeito deixou eles dormirem mais tarde. Então, ele é cheio dessas jogadinhas super legais e que fazem com que ele seja um prefeito extremamente popular e que fala a língua, né, das pessoas, que você falou, rei das redes sociais, sabe, né, falar ali bem e tal. Então, tá interessante isso que tá acontecendo na Nova York. Tô louca pra ver o que você vai me contar quando você voltar de lá, Fê. Vai ser um episódio divertido. Vamos ver, vai ser legal. O meu amor, eu achei que eu ia estar lá no final da Copa, no fim não vou estar lá no final da Copa, mas se o Brasil chegar na final, vou tentar mudar meu voo, né, gente? Nem que seja, poxa, não que eu vá conseguir no histórico. Jogo, mas tudo bem, vamos sonhar, né? Estamos indo para as oitavas agora, temos algumas fases ainda para tudo isso acontecer. Dea, e as suas malas chegaram? Nossa, chegaram ontem, Fê, foi Nunca vi uma coisa dessa acontecer. E sabe que, engraçado, porque eu viajo tanto e isso só tinha me acontecido uma vez na vida, lá
nos primórdios, lá no início dos anos 2000, numa viagem que eu e o Lars fizemos pro Japão. Também foi um lugar péssimo para isso acontecer, né? A gente estava indo pro Japão e também por Paris, porque sempre tem uma greve acontecendo, né? Sempre tem alguma coisa no aeroporto e, de fato, a nossa mala não embarcou de Paris para Tóquio. Mas isso aconteceu com mais frequência no passado, né? Mas hoje é tão digital. E escaneia a mala e tem o tag, não sei o que. Há muitos anos acontecia. Você ficou, tipo, conta o que aconteceu, né? Você ficou uma semana sem mala? Exato, a minha mala não embarcou de Nice para Paris. Porque o que acontece? Essa época, gente, de novo, é o caos nos aeroportos europeus, né? Porque é muita gente viajando ao mesmo tempo. Não, e Nice nessa época. Nice é um aeroporto pequeno também. Era o final da semana de Cannes. Então, acho que todo mundo estava indo embora na sexta. Então, meu voo atrasou quase 4 horas. Um voo que era para ter saído, sei lá, 1 da tarde de Nice. Na sexta-feira saiu 5. E quando eu cheguei em Paris, sei lá, 7 da noite, as malas não tinham embarcado. Aí veio aquela promessa, não, pode ser que elas cheguem no último voo de Nice. Só que o meu voo pro Brasil, de Paris para São Paulo, era no dia seguinte de manhã, era um voo diurno. Então eu não pude esperar. Eu embarquei, uma sensação estranha, né? Eu fui pro aeroporto lá pro Charles de Gaulle com uma bolsa pendurada no ombro. Tipo, eu embarquei só com a bolsa do ombro, não tinha nem mala de mão, porque acabou que as minhas malas, as duas que foram, que atrasaram, uma era minha mala de roupa e a outra era minha mala de mão, porque implicaram com o peso, né? Uma calúnia isso, né? Implicar com o peso da minha mala, né? Que tipo, que mas intransigente, a Air France foi a única que já, em Guarulhos, pesou minha mala de mão e mandou tirar coisa da mala de mão, foi na Air France. Só que eu não tinha onde colocar e acabei tendo que despachar a mala de mão. Então assim, eu fiquei com as duas, minha nécessaire, minhas coisas todas na malinha de mão, então eles despacharam e eu fiquei sem mala. Então fui para Charles de Gaulle no sábado com a bolsa no ombro, assim. Então, enfim, cheguei no Brasil e comecei a usar o aplicativo que eles tinham indicado para checar o status da mala. E isso que me surpreendeu, Fê, que é o que você falou. A gente hoje imagina que tá tudo mais conectado, né? As malas são escaneadas o tempo todo, você sabe o paradeiro da mala. Nesse caso, era uma empresa terceirizada do aeroporto de Nice, chamada Dirby, e então eu ficava checando ali no site, a informação era sempre a mesma, Search in Progress. Ou seja, essa mala ainda não foi localizada. Só na terça que eu consegui falar com alguém no telefone, eles me disseram que a mala estava em Paris e que ela voltaria naquela noite. Só que ela ainda ia passar por Madrid. Então, assim, eu já comecei a imaginar assim, a mala sendo jogada de um lado pro outro. Madrid, você tem seus filhos pra tentar resgatar ela. Nem estão lá, isso que era o pior, estão aqui agora. Então, assim, a mala viajou, viu? Ela foi levada de um lado pro outro. E aí, no fim, nada aconteceu como eles tinham me avisado que ia acontecer, porque ela ia chegar em Guarulhos e ia ser entregue na minha casa, não foi. Me disseram que ela ia vir pela Ibéria, não veio. Então, acabou que a TAP me mandou uma mensagem dizendo que a mala estava com eles. Eu falei, gente, mas a TAP nem estava prevista nessa baldeação toda. E, no fim, o fato é que chegou e estavam intactas, que também a minha preocupação maior era saber se ela tinha sido, enfim, aberta, se tinha acontecido alguma coisa, mas está tudo certo. A mala chegou direitinho e agora me preparar para as próximas viagens melhor, porque depois de muito viajar e não acontecer nada, eu fui relaxando. Então, por exemplo, a mala não tinha AirTag, a mala estava sem AirTag, que é uma coisa hoje em dia tão óbvia, né? Você botar um AirTag na mala. Então fica aqui a dica para os nossos ouvintes que vão tirar férias, vão viajar agora em julho. Não relaxem. Tenham todos os recursos disponíveis aí, todos montadinhos, porque a gente nunca sabe. Uma bolsa de mão com kit de emergência. A bolsa de mão com kit de emergência. Não despachar nada de valor na mala de mão, porque chega na porta do avião, eles obrigam a gente, às vezes, a despachar, e você fica sem remédios, por exemplo, pessoas que usam remédios de uso contínuo. Eu não tinha nada, graças a Deus, desse tipo, mas... E eu também estava vindo para casa, diferente. Isso eu ajuda, cheguei né? em casa, enfim, tudo que eu precisei, eu comprei, ou eu tinha em casa. O chato é quando você está indo para um lugar como aconteceu quando a gente foi pro Japão. Então fica a dica aí, não relaxem, usem AirTags, não carreguem nada de muito valor. Acho que é sempre essa preocupação, porque julho acontece de tudo, gente. Nessa época que tá tendo muito cancelamento de voo, as malas não embarcam. Se você puder viajar com mala de mão, é sempre a melhor pedida, né? Eu tento, não é fácil. Aí eu desisti. Mas eu já cansei de viajar. Né? Não tinha uma época que eu falei, vou viajar com mala de mão. Aí eu lembro uma vez,
Eu tive duas coisas, assim. Uma que eu tava, sei lá, na Costa Rica, machuquei o dedo. Falei, eu precisava tanto de um nebacetim. Fiquei 3 dias, o negócio inflamou. Tava no meio do nada, sabe aquelas coisas assim? Uma que eu também, alguma coisa assim que eu tava, tipo, sei lá, em Buenos Aires. Eu falei, gente, para dessa pobreza, eu vou despachar a mala, mas vou ter tudo que eu preciso, entendeu? Ou viaja mas mesmo com o AirTag, né? Também você ia saber onde tá sua mala. Acho que emocionalmente você ia ficar mais tranquila de saber onde ela está, mas também não necessariamente você ia conseguir tê-la mais rápido por causa disso, né? Eu fiquei impressionada, primeiro, com a falta de conexão digital, porque você imagina até a mala quando eu já sabia que ela estava em São Paulo e estava esperando a localização certinha para mandar buscar, a empresa terceirizada de início continuava me mandando e-mail dizendo que estava search in progress. Falei, gente, mas que absurdo. Tipo, e daí falaram que a Vende totalmente Ibéria, desconectado. E aí a TAP te conecta. Conecta. Não, mas ainda bem que as pessoas são honestas. Porque se alguém quiser sumir com sua mala no meio disso tudo, ela ia ter desaparecido, entendeu? Por isso que eu fiquei angustiada. Porque a chance disso acontecer era enorme. Não, parecia que não tinha nenhum sistema tá falando, conectando, ninguém sabe, nada. Ninguém tá controlando. Então essa que eu acho que é a dica aqui, já que a gente tá em época de férias, pra todo mundo tomar todas as precauções aí, porque quando acontece, principalmente na ida, é muito chato. Tem gente que acha divertido ter que comprar tudo do zero. Não é divertido quando você tá comprando coisas que você já tem. Quando você tá viajando a trabalho. Não, então, mas acho que e tem várias coisas, né? Primeiro, concordo. Mega mau humor, porque tudo é super caro, né? Assim, você comprar tudo que você tem e tal. 2, você viajando a trabalho, você não tem nem tempo, né? De fazer as coisas. E o medo, você ficou, sei lá, uma semana pra localizar tua mala. O medo de perder tudo também, as roupas que você gosta, as coisas que você gosta, né? Porque assim, eu nem queria pensar nisso, mas assim, entrar nessa discussão, ter que pegar um advogado especializado nisso e tentar entrar nessa discussão do que eu tinha lá dentro que tinha valor emocional, por exemplo, que você não compra de novo. E não é a grana, né, Dé? É o vestido de 3 anos atrás que você ama. Tipo, não tem mais pra vender. Você não vai nem repor. Você não vai nem comprar de novo. Não vai. Quer dizer, claro, tem a grana também, mas é maior, né? Amiga, mas valeu a pena? Como estava? Vamos entrar nesse conteúdo aí. Conte de Vivatec. Vamos começar por Vivatec, que foi cronologicamente o primeiro, né? Já foi meu 4º Vivatec. O que o Vivatec? Acho que sempre vale retomar. Vale dar um duplo clique no que é o Vivatec, né? O Vivatec, ele é considerado hoje a maior conferência de tecnologia da Europa. Todas as conferências de tecnologia dizem que são a maior, né? Então isso é muito engraçado. O Web Summit, se você for olhar como o Web Summit se apresenta, ele também diz que ele é a maior conferência de tecnologia da Europa. Então depende do que você vai medir, né? No caso do Vivatec, ela acontece há 10 anos, esse foi o aniversário de 10 anos do Vivatec, então apesar de não ser muito conhecido no Brasil, ele já existe há 10 anos, ele foi criado lá em 2016 pelo Les Echos, que é um jornal do grupo LVMH, em parceria com o Publicis Group, que é o maior grupo de comunicação do mundo hoje, que está no Brasil, inclusive presidido pela nossa querida Gabi Onofre, né, a CEO aí do Publicis no Brasil. E é uma conferência que foi crescendo a cada ano e hoje realmente tem uma importância inquestionável no cenário europeu, né? Ela já ganhou, em termos de número de participantes, do Web Summit. Ela é menos focada, talvez, em startups do que o Web Summit. Eu acho que o Web Summit está entrando cada vez mais nesse nicho, né? De ser o grande encontro das startups, do ecossistema de startups europeu. Então, ele tem os investidores, menos conteúdo, ele tem startup, menos conteúdo, mais voltado para essa coisa dos pitches, das startups, acessar e juntar, né, investidores com startups. Então, acho que tem um pouco essa vocação aí que eles estão tentando reforçar. E o Vivatec é um grande showcase, né? Uma feira, ele tem uma feira gigantesca, uma feira que tem, assim, stands de várias empresas francesas e globais, e eu acho que isso merece um destaque, porque a França, ela tem muita empresa bacana, muita marca global, né? Você tem uma L'Oréal, uma Sanofi, a LVMH, a Engie, fora as empresas de carro, né? Renault, Citroën. Então, a França realmente tem uma economia muito pujante e que é representada no Vivatec por estandes, assim, de cair o queixo. São incríveis. Embora, para mim, o estande mais bonito desse ano não era de uma empresa francesa, era da Samsung. O estande da Samsung foi, assim, de capotar, e coisas, mostrando produtos e produtos, para mim, extremamente inovadores. Vou falar rapidamente de 2 ou 3 que eu acho que podem ser interessantes aqui para contar um pouquinho. Um deles era um dos produtos que a Samsung investiu
através da sua aceleradora, né? Era numa startup de testes genéticos. E aqueles testes que medem a sua idade, a idade dos seus órgãos, aquela coisa toda. E super interessante porque eles desenvolveram uma maneira de colher o sangue que eu nunca tinha visto, Fê. Você coloca no braço e o próprio device já colhe a quantidade necessária do sangue ali. Eu nunca tinha visto um autoexame de sangue, porque eu conheço esses exames genéticos. Tipo aqueles negócios de glicose, assim? Tipo aquele Libre, por exemplo, que você conecta. Tipo uma mini agulhinha. É um Libre que colado, pensa como se fosse um Libre que colado no Libre tem um orifício para você encaixar uma mini ampolinha que vem no exame genético. Então você coloca ali, você, não sei, pelo menos eles disseram que é absolutamente indolor, né? Eu não fiz o teste para saber, mas enfim, você conecta ali, tira essa ampolinha e essa ampolinha você vai mandar pelo correio e aí você faz, acho que 2 ou 3 vezes por ano esse exame. É algo que eu já tinha visto acontecer com saliva. Eu já tinha visto esses testes sendo feitos a partir de saliva, mas diz a literatura científica que a saliva não é tão precisa quanto o sangue. O sangue é realmente uma melhor maneira de você fazer todos esses exames. Aí tudo isso fica conectado com o relógio da Samsung, né? Então, assim, todo esse ecossistema de saúde preventiva, que eu achei super legal, que a Samsung está querendo investir pra caramba. Então, por isso que eles investiram nessa startup, desse teste, para poder construir aí esse sistema que você vai controlar todos os seus indicadores. E outra coisa que eu achei muito interessante no stand da Samsung foi um produto que conecta com o K-Beauty. Nossas ouvintes aí que provavelmente já estão, né, já entraram no maravilhoso universo dos cremes coreanos, né, porque a beleza coreana explodiu no último ano, desbancou os produtos franceses, que até então eram os principais, né, provavelmente as nossas ouvintes aí usam Medicube, Centelha, todos aqueles produtos coreanos que estão super na moda hoje em dia, né, as dermatologistas estão prescrevendo muito esse tipo de produto. E a Samsung criou lá um espelho que conecta com todos esses produtos, de maquiagem também, daquela Amore Pacific. Então, acho que super conectado aí esse ecossistema da Samsung com esses produtos. Então, stands, né, feira maravilhosa e conteúdo de primeira também, porque o Grupo Publicis e a LVMH juntos, eles acessam quem eles querem, né? Então, assim, você via nos palcos nomes super importantes. Então, além do Macron, que vai todo ano no Vivatech, e teve lá de novo esse ano, causando uma comoção, assim. A gente teve o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, que foi realmente uma presença muito impactante, assim, até pela figura dele, assim, ele é uma figura super impactante. A gente viu também Jeff Bezos. Foi a primeira vez que eu vi o Jeff Bezos, Fê, porque esses moguls aí das Big Tech, a gente já viu vários, né? Mas o Jeff Bezos eu nunca tinha visto. Ele foi um dos poucos, porque o Vivatech não tem no YouTube, né? Não achei, pelo menos. Ele não disponibiliza, não. Mas teve algum canal que disponibilizou uma parte da entrevista do Jeff Bezos. E eu achei super interessante, né? Super legal. Porque eu também sentei com uma mega preconceito, assim. Eu também, mas ele né? falou super bem. E ele tava com o cara, que sei lá, o CEO dele da SpaceX. Não é SpaceX, né? Blue Origin. Desculpa, da Blue Origin. Exatamente, da Blue Origin. E eles, numa relação assim, né, super legal, do quanto um confia no outro, do quanto é incrível. Então, achei isso legal. Achei uma fala que eu tava até procurando aqui, que eu tinha anotado, mas eu falei, só vou comentar quando a Andrea voltar, que eu não vou falar nada de Vivatech sem a minha amiga. Mas, ele falando, né, que ele acha incrível porque todo mundo tem mil ideias do que fazer no futuro. Né? Mas ninguém consegue. Ele falou, eu tenho certeza que se eu perguntar pra vocês aqui, todo mundo tem ideia de um negócio, de uma solução, de alguma coisa e tal, que vocês nunca conseguiram parar pra fazer. Né? As nossas imaginações são limitadas do ponto de vista do quanto que a gente consegue realizar. E com a tecnologia, a ideia é que a gente consiga realizar todas essas coisas. Então, interessante isso. E o que eu achei mais interessante é essa tese, que nunca tinha caído a minha ficha desse jeito. Olha que a gente estuda ele bastante, né, amiga? Sim. Mas do quanto essa parte toda, né, dessa exploração espacial é numa ideia de mandar as indústrias poluentes para o espaço.
Então, quando a gente fala, né, a gente estava falando, por exemplo, da parte, né, do quanto tem terras raras na Lua, esse negócio de data center que eles estão querendo mandar para fora. Mas essa visão, porque às vezes a gente tem uma visão de, esses caras estão querendo ir para o espaço, vamos cuidar da Terra. Mas tem um outro lado que é, cara, para a gente conseguir viver bem na Terra, a gente ainda depende de muita coisa que tem impacto ambiental. E se a gente conseguir tirar esse impacto ambiental da Terra? Então eu achei essa ficha bem interessante, que não tinha caído para mim até então. Eu acho que as pessoas implicam muito, né? Eu acho que essa discussão de, por que tem tanta gente explorando o espaço e gastando dinheiro lá, quando a gente podia usar esse dinheiro para resolver problemas daqui. Eu acho que as coisas não são excludentes, né? Eu acho que fazer essa exploração espacial acontecer, eu acho que é necessário para a humanidade, né? Então eu não vejo com ironia essas ideias deles, né? Por exemplo, o Musk é um cara que sempre foi focado em colonizar Marte, por exemplo. Mas essa parte de colonizar Marte, desculpa, mas me irrita, amiga. Não, entendeu? Tipo, calma, vai mandar a gente pra morar em Marte, mano. Dá pra arrumar as coisas aqui na Terra? Eu não gosto dessa visão, pronto, falei. Mas essa visão de vamos usar o espaço pra conseguir viver melhor na Terra, sem ter impacto na Terra, gosto. Enfim, eu acho que tudo tem um argumento por trás, não é uma ideia tão maluca, né? Me dá assim, é curioso porque o Jeff Bezos, ele olha pra Lua, o negócio dele é a Lua. Então, assim, é muito engraçado porque, no fundo, quando eu soube que o Jeff Bezos ia, ele anunciou, foi, acho que um dos últimos nomes a serem anunciados, assim, tava faltando um nomão, assim, no Vivatech, e ele acabou sendo anunciado uns dias antes. E a primeira coisa que me passou pela cabeça, né, diante do meu preconceito com o Bezos, é de que naquele momento em que o Elon Musk tinha acabado de se tornar o primeiro trilionário da história com o IPO da SpaceX, eu achei meio até infantil o Jeff Bezos querer ocupar um palco, né, como o Vivatech, para falar da Blue Origin. Que, tipo assim, parece que ele tá tentando, né, mostrar, gente, eu também tenho uma empresa de exploração espacial, tá? Eu também sou bilionário, também sou quase trilionário. Não sei, fiquei com a sensação de que ele tava tentando rebater um pouco aquela… Ego trip dele e tal. E ainda tem um outro episódio que tinha acontecido também umas 2, 3 semanas antes, de uma explosão de um foguete da Blue Origin no momento do seu lançamento. Então, na época, isso foi logo antes também do Vivatech, a notícia era de que, sei lá, o projeto da Blue Origin tinha regredido 2 ou 3 anos com essa explosão, enfim. Então, me pareceu que era uma grande armação de PR, ele ir pro Vivatech falar, sabe? Mas, enfim, eu acho que ele se expõe pouco nesse tipo de evento, desse tipo de festival. Então, achei que foi super interessante ele ter ido. Ele não fez feio. Ele fala… Bom, tem um lado da pessoa física dele que é meio curioso, que é uma parte mais de frivolidades aqui. Mas ele tá, assim, super botocado, super plastificado, assim, bombado, né? E, tipo, a mulher dele deu um banho de loja nele, a Lauren. E a Lauren tava na primeira fila. E foi muito curioso. Eu tava curiosíssima que tudo dela é exagerado, dá pra entender que o banho de loja que ela tá dando nele não é só um banho de loja, né? E é uma coisa intensa. Não, total. Não é só de loja, né? De tudo, mas assim… E ela tava, eu fiquei curiosíssima pra ver ela, porque eu acho ela uma… Não sei, assim, uma pessoa… Ela é um acontecimento. Uma caricatura, assim. Ela é um acontecimento. Assim, quando teve uma das câmeras que filmou a primeira fila e ela tava na primeira fila. Aí eu fiquei louca. Gente, eu preciso ver essa mulher de perto, pra ver como é que ela é de perto, né? E na hora que ela levantou e ela foi pros bastidores lá com ele, porque ele saiu do palco, foi pra trás, e ela foi pela frente, assim, pra encontrar com ele, ela foi tão cercada de seguranças, assim, que eu confesso que eu consegui ver só de relance, assim, e aquela coisa, vi pela tela do celular, né, não consegui ver ela, assim, fiquei preocupada em filmar e não vi ela tão de perto. Mas é um casal, assim, que tá vivendo uma fase super polêmica, né, porque eles têm as escolhas que eles fizeram, as coisas que eles dizem, os investimentos que eles fazem, não são bem vistos, né, então eles não são um casal, digamos assim, popular, né. Mas foi super interessante ouvi-lo falar e entender que ele está levando a sério esse projeto da Blue Origin. Então, talvez seja ele não falou de Amazon, ele não falou de nada, só falou de Blue Origin. Foi esse. Mas eu gostei bastante dessa tese.
Mas, Dea, por que você acha que... Eu queria real entender. Por que você acha que tem uma razão desse negócio de colonizar Marte? Eu acho que sempre foi. A exploração espacial, ela nunca foi só do espaço, da órbita, né, ali da Terra. Ela sempre olhou para os outros planetas para tentar entender que condições que a gente teria de fazer uso de alguma desses planetas, desses satélites e tudo mais, né? E eu acho que tem muitas coisas que, quando elas são testadas nesses lugares, elas acabam servindo para várias coisas que a gente usa aqui, né? Então, esses avanços, essas tentativas de mandar uma sonda para testar alguma coisa, para plantar, para levar alguma coisa, isso tudo reverte em alguma utilização para nós aqui, né? Desenvolvimento tecnológico é muito grande, né? Tecnológico, científico, a gente não sabe, porque a gente não entra muito nesse detalhe, mas essas missões, elas têm, às vezes, mini projetos que acontecem em cada uma dessas missões, que as respostas, os resultados que são obtidos lá, eles servem para várias coisas aqui. Então, eu acho que tem um papel. Eu acho que, eu não sei se a gente tem que excluir, né? Temos que parar de olhar para o espaço e resolver problemas da Terra. Eu acho que eles já entenderam que muitas coisas aqui não serão resolvidas também, né? Então, essa coisa, por exemplo, dos data centers, que sei lá, 2 anos atrás, quando alguém falou isso, um deles falou isso, a gente achou uma maluquice colocar, teve gente dizendo, não, já poluímos a Terra, agora vamos atrapalhar o espaço. Gente, talvez eles estejam enxergando algo que a gente não está enxergando, sabe? Eles têm, além de mas eu acho serem pessoas com uma visão de longo alcance, eles têm equipes de pessoas extremamente cabeçudas pensando nisso, né? Esse cara da Blue Origin era um cara da NASA. Tipo, ele tá nisso aí há muito tempo, né? Então, eles estão enxergando possibilidades ou riscos aqui na Terra que a gente não tá enxergando. Mas eu acho que isso claramente, né? Assim, IA, para acontecer tudo que potencialmente pode acontecer, no sentido de IA, inteligência, ter uma abundância disso tudo, que vai até mudar o que é ser humano, né? No ponto de vista de que a gente não vai mais ser quem é dono da inteligência, né? A gente vai ter outras coisas com um nível de inteligência e a gente vai ter um outro papel, essas coisas todas que tem nessa visão que até por um lado assustador, por outro lado incrível, vai precisar ter uma quantidade, né? Com as tecnologias atuais, pensar que esses LLMs são autorregressivos, ele sempre fica escolhendo a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra. Imagino que isso gasta de processamento, quanto precisa resfriar. E as tecnologias vão avançando, mas realmente acho que tem uma visão incrível se isso for para fora. Mas eu lembrei, você estava falando desse negócio de desenvolvimento tecnológico, eu lembrei muito assim, né? Em 1990... meu pai morou 1 ano nos Estados Unidos, em Washington. E eu sempre ia no Smithsonian, né? A gente adorava ir no Air and Space Museum e tinha as coisas todas da exploração, que depois de adulta eu voltei lá e era exatamente o que era há 20 anos antes. Foi uma decepção, né? Porque na época era uma coisa tão tecnológica e tinha toda aquela história de que desenvolveram a caneta esferográfica, né? Porque a caneta tinteira, as outras canetas não funcionavam sem gravidade. E que daí os russos simplesmente usaram lápis. Eu lembrei dessa história, por isso que eu comecei a sorrir quando você me contou, porque é muito boa, né? Mas tem milhões de coisas da nossa vida hoje que vieram desse tipo de exploração. Sim, eu acho que a gente não pode ser... Eu acho fascinante tudo isso. Eu acho que a gente fala pouco desse caminho, né, da exploração espacial. Acho que a gente, como é uma coisa muito distante para a maioria de nós, né, fica muito, assim, esporádica essa pauta. Mas eu acho que é um universo muito interessante e que nos dá muita esperança. Engraçado, eu acho que uma das coisas que esses caras fazem é cultivar eles próprios, e acho que nas pessoas que estão ao redor deles, uma esperança, porque é algo que é quase como se a gente já tivesse quase que desistido um pouco de ter esperança aqui, que a gente vai conseguir reverter, por exemplo, essa questão do clima, né? A gente tem que falar mais de adaptação. A gente ficou falando muito de mitigação e não falou tanto de adaptação, mas agora a gente tem que falar de adaptação, então talvez a gente não consiga reverter. Então, enfim, eu acho que tem que fazer as coisas todas ao mesmo tempo, não dá para parar de investir aqui, mas criar outras oportunidades, eu acho que é muito exciting, né? Que nem quando o Musk, a gente não falou disso aqui, mas no IPO da SpaceX, ele fez um discurso que eu fiquei muito tocada, porque foi o que ele repetiu uma fala que eu vi ele falar lá em 2018 no SXSW de Austin, quando você ainda gostava dele? Eu e
todo mundo. A gente naquela época admirava. Tô falando de você ele, porque né? eu lembro de você sempre falava, naquela época que eu gostava dele. Então porque ele fez ele tinha acabado de conseguir lançar o Falcon Heavy, desculpa, que inaugurou uma nova era na exploração espacial. Já falei, acho que disso aqui no Duplo Clique, mas ele que criou, que teve essa ideia, né, de fazer com que os propulsores dos foguetes voltassem para a Terra para ser reaproveitados no próximo lançamento. Então isso, assim, fez com que o custo de uma missão de exploração espacial caísse para menos da metade, porque você não destrói o propulsor e constrói tudo de novo, né? Então, ele realmente teve um insight, que eu acho que é uma coisa muito desses caras, assim, de enxergar uma coisa que ninguém está enxergando, e ele mudou o rumo da exploração espacial dali para frente. E quando ele foi no SX de surpresa, teve todo aquele contexto, né? Ele apareceu de surpresa no palco, a gente não estava esperando, então ele foi ovacionado, todo mundo de pé, aplaudiu e tal. Ele falou uma frase que me marcou muito, ele falou: a gente tem muitos problemas na Terra para resolver, ninguém tem dúvida disso, mas a gente também precisa sonhar. Você tem que acordar de manhã e ser movido por um sonho. Porque ninguém gosta de viver só resolvendo o problema. A gente precisa ter um sonho. Então ele falou isso e aquilo ficou na minha cabeça um tempão. E no IPO da SpaceX, ele repetiu essa frase. Ele disse, continuamos tendo inúmeros problemas para resolver aqui. Só que ninguém quer viver só resolvendo problemas. A gente quer sonhar e acho que a SpaceX foi um sonho. Então, enfim, ele conectou com esse momento em que a SpaceX foi criada num quartinho e depois a coisa se tornou o que se tornou. Então, eu acho que muitos desses investimentos partem desse sonho, sabe? Eu acho muito interessante, assim, essa visão. E eu acho que a gente não tem que minar esse tipo de iniciativa porque a gente acha que tem mais problemas na Terra para resolver. Então, é isso. Antes da gente entrar em Cannes, o que você confirmou e o que eventualmente te surpreendeu no Vivatech? No sentido assim, o que eu esperava? Eu esperava ouvir governança de dados, eu esperava ouvir, tipo, o que você esperava? O que Bom, te chamou a atenção? Duas trilhas que me chamaram a atenção. Soberania digital. Essa foi uma trilha. Então, o ano passado foi uma palavra, foi uma expressão que eu ouvi lá pela primeira vez. Acho que quem ouviu a gente no passado vai lembrar que eu fiz um comentário bem longo sobre esse assunto, soberania digital, que foi uma expressão dita pelo Macron no palco, junto com o Jensen Huang, né, fundador da NVIDIA, e o Arthur Mensch, que é o fundador da Mistral, que é, digamos assim, a Anthropic francesa, né, europeia. E uma provocação ali deles de que os países cada vez mais vão ter que olhar para a sua infraestrutura de tecnologia de uma forma vertical. O que no ano passado era um discurso, uma aposta do Macron, ele avisou que ele ia fazer um investimento de muitos bilhões, né, na Mistral, ia comprar chips da NVIDIA para poder construir essa autonomia francesa, esse ano virou prática. Então, o que a gente viu lá de empresas de nuvem francesas, europeias, anunciando assim, guarde seus dados conosco, a gente é uma nuvem europeia, seus dados vão estar seguros. Então, isso me chamou muita atenção, essa questão da soberania ter crescido e ter se tornado uma área de negócio mesmo, não é mais uma reivindicação, uma ideia. Virou prática. Então, os europeus estão muito preocupados com isso, né, olhando para a China, Estados Unidos e querendo construir a sua própria infraestrutura. Então, isso me chamou muita atenção, confirmou, né, uma expectativa que eu tinha ano passado, e também muitas conversas sobre defesa, o que não chega a ser surpreendente, né, porque a Europa está sempre preocupada ali com o Putin, né, olhando para uma possível invasão da Polônia, essa história da Groenlândia. Então, o europeu realmente hoje tem muito mais awareness sobre defesa, está investindo, abrindo bolso, né, os países estão comprando mais armamento. Na semana do Vivatech acontece também a maior feira de defesa do mundo, então isso estava acontecendo durante essa semana que a gente estava lá, então acho que é um assunto. Isso super relevante, ainda mais nesse momento que a guerra da Ucrânia deu uma intensificada forte, né? Estão acontecendo alguns dos ataques mais letais, a Ucrânia atacou Moscou, então a coisa está cada vez mais forte, muitos mais mortos, muito mais impacto, não só, né, a brutalidade, o risco de escalada está cada vez maior. Então acho que esse tema de defesa realmente está cada vez mais sério na Europa, né? Total.
Então, acho que isso é bem típico da Europa, realmente essa preocupação. E acho que teve um momento curioso também de robótica. Tá tendo né, essa questão da IA corporificada, né, que no fundo é o robô, né, cada vez mais forte e deixando de ser só um espetáculo, né, para mostrar realmente a evolução desses robôs e o seu potencial de uso em várias coisas. Então, no Vivatech teve um momento interessante que foi a participação da AGI Bot, que é uma empresa chinesa de robótica, que levou, sem brincadeira, acho que tinha uns 12 robôs, e eles fizeram uma demonstração no palco principal, desses robôs dançando uma música. Foi uma tentativa, eu acho, de reproduzir aquele momento que viralizou na internet talvez um mês atrás, que foi no Ano Novo chinês, que aqueles robôs muito mais avançados, porque tem vários modelos, várias marcas de robôs, né? Então tem uns que estão um pouquinho mais ainda rudimentares e tem outros que estão muito avançados, né? Então eles tentaram levar no palco uma turma de robôs para fazer uma dancinha. E assim, por mais que a gente saiba que eles ainda são controlados, né, por joysticks, né, fica uma galera ali na primeira fila, mexendo, uma galera nos cantos do palco, operando esses robôs remotamente, não deixa de ser impactante. Ainda mais quando você vê um monte, assim, né, quando você vê um ali passeando pela feira, porque a feira, hoje, todos esses festivais, todas essas feiras levam robôs, mas você vê um aqui, outro acolá. Todos têm um robozinho passeando, nem que seja uma marca que tá querendo chamar atenção e colou no robozinho, um cachorrinho, mas todas têm um robô, né? Virou uma coisa instagramável, todo mundo tira foto com o robô, virou uma atração, né, pra história, pra ganhar esse corpo, mas quando você vê, sei lá, 12, 10 no palco, assim, todos iguaizinhos, com a mesma coreografia, fazendo a mesma coisa. E depois, obviamente, eles fizeram uma demonstração com um desses robôs. Ele foi pro palco, conversou com o Maurice Levy, que é o chairman do Publicis Group. E aí aí é uma coisa mais espontânea, de pergunta e resposta e tal. É muito impactante. É muito impactante. Eu acho que a gente ainda, né, se impressiona como isso está andando rápido e como está ficando onipresente, né? Porque é isso, todas as feiras estão levando robôs, a gente na China viu vários, então acho que é algo que é inegável, assim, o avanço e como isso realmente está entrando nas nossas vidas. Porque muita gente acha que é uma daquelas trends, assim, tipo NFT, que deu aquela explodida e depois sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar. Mas eu acho que robôs realmente, eles estão evoluindo muito rápido, tem muita aplicação prática, né, que começa no chão de fábrica e está indo para outros setores também. Então acho que tá bem interessante. Então acho que Vivatech, um resumo de 3 coisas, acho que foram, né, essa coisa da guerra, a coisa da soberania e a robótica, foram bem, e as feiras, e a feira que teve assim instantes realmente muito legais. E a robótica é realmente a próxima fronteira, né, que a gente fala de robô e a gente pensa no robô humanoide generalista que vai substituir a necessidade da gente ter alguém na nossa casa ajudando a gente ou fazendo as coisas que a gente faz domésticas, mas é algo muito maior do que isso, e isso está cada vez mais virando uma realidade. Acho que ainda tem algumas fronteiras aí para serem passadas, mas é o futuro, né, Dea? Então tem uma coisa interessante. Você sabe que eu estava conversando com um amigo ontem teve no escritório, estava com aquelas coisas, não era dia das crianças, acho que era de férias mesmo, né, de julho, de levar o filho e tudo, então tinha alguns amigos meus que estavam com os filhos pequenos, e tinha um que estava exausto, né, daí eu falei, nossa, ele tá exausto, e é um amigo meu que mora meio longe de São Paulo, daí eu falei, agora ele vai dormir no carro e vai chegar com a bateria, ele fala, não, nem fala, né, o desespero dos pais, né. Eu falei, nossa, isso é um benefício que eu nunca tinha pensado, né, de você ter um carro autônomo, tipo, né, robótico, assim, autônomo, você fala, os pais podem dormir junto com os filhos no carro, quando você tem filho pequeno, porque era o maior desespero, era o filho descansar e o pai não, né, voltando pra casa. Bom, e eu acho que partindo pra Cannes foi diferente esse ano, assim, eu acho que também foi meu quarto Cannes, quarto ou quinto, agora eu não lembro. E eu acho que cada vez mais ele tava vindo numa tentativa de tornar o conteúdo no Palais, né, ou seja, todas as palestras, as sessões que acontecem dentro do Palais, onde acontece a premiação, né, os leões, famosos leões, né, a gente vinha observando um aumento na qualidade dessas palestras, dessas sessões.
Esse ano eu acho que não aconteceu isso. Eu acho que as palestras caíram, apesar de ter nomes legais que foram, né? O Sir Demis Hassabis estava lá, fiquei super na fila, assim, achando que eu ia conseguir ouvir um furo dele, assim. Ele deu de uma certa forma ele deu um furo, mas já tinha sido noticiado na véspera, que foi a parceria do Google com a A24, que é uma das produtoras de cinema era muito indie, era muito artística, autoral, com filmes, assim, mais cult. E, de repente, eles se juntaram com o Google, né? Então, assim, vão fazer iniciativas de usar a IA para poder, enfim, acho que foi ótimo para o Google, não sei se foi ótimo para a A24, teve um backlash, assim, da comunidade, dos cinéfilos, né, que se sentiram um pouco traídos por essa decisão. Mas, em geral, assim, o conteúdo não foi tão bom quanto nos anos anteriores, desde que eu comecei a ir. Teve menos palestras, menos sessões, então estava tudo mais espaçado, assim. E muitas palestras, muitos painéis patrocinados por marcas, que é o que a gente não gosta muito de ver, né? A gente gosta de ver ali uma curadoria independente, né? Um conteúdo editorial, e não algo que foi patrocinado por uma marca. Então, assim, por exemplo, a Stella McCartney foi falar de economia circular. Fiquei super empolgada, até porque eu tenho o The Loop Market, que é um outro business meu, né? Que é uma feira, né, de brechós, então eu acredito muito na economia circular como futuro, mas a palestra foi patrocinada pela Etsy. Então, sei lá, 15 minutos da palestra é para falar tudo que o Etsy está fazendo, não sei se todo mundo conhece, o Etsy é uma plataforma de um marketplace de compra e venda, e muitas coisas são usadas, muitas coisas são artesanato handmade, e tal. muita coisa, né? Muita coisa handmade, né? Então, é uma coisa super legal, inclusive, mas daí você tem que falar 15 minutos sobre quanto essa marca é legal, né? Então, você fica isso lá aconteceu. no Jabá, que é outra Só que pegada, ter um né? jabá outro é legal. A gente acaba até gostando, aprendendo, às vezes, alguns jabás. Se o jabá vira um conteúdo, ou seja, ele serve pra você aprender, ter um repertório maior, ele te gera valor, né? Ele deixa de ser um jabá de alguma forma, pode até estar falando de uma empresa, porque isso tá sendo útil, ele tá te ensinando alguma coisa, né? Se é um jabá, eu achei que ficou um pouco vazio. Aí você fala, cara, eu tô pagando pra vir aqui pra ouvir o jabá do cara, né? Exatamente. Então, eu achei que esse ano o conteúdo deu uma caída. E, em contrapartida, o conteúdo fora do Palais, que são as ativações das marcas, esse explodiu. A cada ano a gente via as plataformas, principalmente YouTube, Meta, enfim, Google, né? Esse ano o Google se separou do YouTube, então cada um fez a sua, mas Meta, Netflix, todas essas plataformas a cada ano iam aumentando seus investimentos em Cannes e fazendo ativações de marcas cada vez mais imponentes, assim, impactantes, né? Na praia, ali na Croisette, e assim, não sei quem conhece Cannes, mas essas ativações de marca, elas são construídas sobre a areia, então são realmente infraestruturas nababescas mesmo, uma coisa realmente imponente, impressionante. Spotify, enfim, todas elas faziam as suas casas, né, ali na praia. Mas, gente, esse ano foi assim, acima de qualquer expectativa, assim, as ativações estão cada vez maiores, mais imponentes, trazendo speakers cada vez mais importantes, e concorrendo de verdade com o conteúdo do Palais, a ponto de ter cada vez mais hoje um número de pessoas que vai para Cannes e nem compra o ingresso não precisa nem comprar festival. O ingresso, né? Uhum. Você fica só nessas plataformas, visitando essas casas e fazendo networking, que voltou a ser, na minha singela opinião, o grande ativo de Cannes. Então, Cannes sempre foi conhecido por... Cannes é uma premiação, então as pessoas vão lá para concorrer e para, enfim, ver o seu trabalho ser reconhecido com o leão. Depois começou essa coisa do conteúdo ganhar robustez, né? Ficar mais atrativo. E o networking foi ficando em segundo plano, ficou até uma coisa meio as pessoas debochavam um pouco dessa coisa de ir pra lá e ficar nos barcos, tomando rosé, né, o cliente, o CMO sendo cortejado pela agência, e agora a agência sendo cortejada pelo veículo. Então, esse ecossistema estava sendo um pouco até meio criticado, meio ironizado, e agora voltou com tudo. Eu senti esse ano que teve mais festas,
mais eventos, as pessoas estão mais preocupadas em fechar negócio, as pessoas voltam de lá dizendo que fecham os brand deals do ano, em Cannes mesmo, né, regado a rosé, a shows, né, eventos super privados, e esse ano, além do crescimento das ativações que foi nítido, o crescimento na importância do creator. Acho que o creator voltou a ser, assim, o centro das atenções. Ele era o patinho feio em Cannes, e esse ano eu senti, assim, que os creators estão por cima da carne seca. Amiga, a gente pode ir como creator ano que vem. Podemos, ó. Inclusive, foi um esforço de Cannes, porque os ingressos de Cannes, que são muito caros, os ingressos para o Palais, que são todos muito caros, eles criaram, 2 anos atrás, se não me engano, um ingresso para creator, justamente para poder permitir que uma pessoa que não tem, né, 5 mil euros para pagar, né, no ingresso, tinha um valor um pouco mais reduzido. Acho que era 1.500, 1.800 euros o ingresso do creator. Eu nem sei como estava esse ano. Mas eles criaram essas vertentes aí justamente para poder permitir uma diversificação do público de Cannes, porque era sempre só a agência, só o cliente, né, o CMO, e só o veículo. Então, houve uma intenção aí do festival de promover um acesso aí para pessoas que estavam entrando nesse universo. Só que agora essa galera não está mais entrando nesse universo, a galera chegou lá. Então, assim, realmente as marcas hoje estão quebrando a cabeça sobre como trabalhar melhor com os creators, como metrificar, como mensurar o impacto do creator, como criar relações que sejam autênticas, né? Então, muitas palestras sobre relações de longo prazo com o creator, né? Tipo, não é fazer um anúncio e pedir para o creator fazer um jabazinho ali da sua marca, e sim entrar numa relação de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? A gente vê, inclusive, creators virando sócios das marcas, né? Ganhando equity. Então, se tornando realmente um embaixador daquela marca. Não uma coisa pontual, e sim um relacionamento mais longevo. Então, muito interessante o criador realmente virando uma mídia e sendo tratado como mídia, sendo convidado para as festas mais legais, sendo cortejado mesmo pelos veículos, pelas plataformas, de um jeito que eu ainda não tinha visto. Interessante, né? Porque esse é um movimento que já existe há algum tempo, né? Desses creators, da importância desses creators menores também, que acabam tendo uma influência muito maior, né? O micro e o nano, né? O micro e o nano, e até que tem a sua comunidade. E que acabam sendo muito mais autênticos, e apesar de terem uma comunidade muito menor, tem um poder de influência e um respeito e uma voz pela comunidade muito maior, né? A gente é isso, né, amiga? A gente é humano, assim, micro, não sei exatamente, porque os dados de podcast nunca são tão fáceis de ler, mas antes a gente só era reconhecida, tipo assim, no SXSW, né? Agora eu já sou reconhecida no bairro, você no aeroporto, então a gente tá começando. Tá divertido, né? Só falta agora a gente acessar esses dólares aí que vão pros criadores. Aqui não chegou ainda, né, Fê? Na nossa conta ainda não bateu, né? Na nossa conta ainda não bateu. Momento... Até porque a gente também se dedica a zero a isso, né? A gente só se dedica a fazer um conteúdo relevante. Exato, entendeu? A gente exato. faz parte, né? E me deu uma vontade doida de falar de Cazé TV e bets e tudo isso, mas a gente tem uma pauta maior disso. Vamos falar semana que vem, né, Dea? Porque daí a gente fala de Copa do Mundo, de bet, de um monte de coisa. Se Deus quiser, o Brasil já vai ter avançado mais. E acho que tem alguns temas interessantes da Copa do Mundo, mas a gente não podia perder você comentando o que aconteceu no Vivatec, em Cannes, porque estávamos com a nossa correspondente lá em loco, né, Dea? Contando tudo e vendo tudo que estava acontecendo. Não, e a gente vai ter download na Oxygen, vai ter para assinantes, download a gente vai fazer download de SX Londres, que eu não fui, mas a gente tinha 2 correspondentes lá, Jucalzinho e Clara Lima. Vamos juntar com o Vivatec e com o Cannes. A gente fez ano passado também isso, um download dos festivais europeus, assim. A gente faz um compilado, juntos três, faz um compilado. E, enfim, funciona bem porque tem muitas coisas em comum, né? Essa visão europeia das coisas, ela acaba se fazendo presente em todos eles, né? Então foi muito legal. Então quem quiser saber com mais profundidade, pode assinar a Oxygen. Vem aqui pro nosso clube. Exato, e pro clube da Oxygen. Os cursos de IA, né, da Limiar, a Andrea e o Lars
depois de tanta procura, estão aí, né? Já fizeram alguns e a demanda sempre é muito maior, então continua de vento em popa, né, Dé? Vocês fizeram no Rio essa semana? Fizemos no Rio. Tá crescendo e agora a gente vai fazer alguns mais nichados também. Tem gente Conta pedindo… o que vocês já fizeram, que vocês vão fazer, vai. A gente fez muitos, nível 1, nível 2. Então, assim, Claude na prática, nível básico e nível intermediário. Agora o pessoal está pedindo o nível 3, que é já construir seus agentes, usar o Claude Code e coisas assim. Então o Lars está trabalhando nesse outro nível. Tem uma demanda muito curiosa para cursos para terceira idade. Muita gente querendo inscrever seus pais, que estão ficando à margem desse letramento, né? O letramento, ele precisa acontecer para todo mundo de forma o mais equânime possível, né? Então, assim, tem uma turma aí que está ficando de fora disso e, na verdade, descobrindo a inteligência artificial pelos motivos errados, né? São os nossos pais que ficam sendo abordados aí com vídeos falsos, com áudios falsos. Então, eles precisam saber. Então, esse letramento passa por isso. Não é para eles fazerem sites e aplicativos com IA, né? Então, assim, é para eles entenderem como é esse mundo e participar de alguma forma dessa conversa. E também para jovens, porque a gente tem visto também muita queixa dos pais, né, de filhos aí de 18 a 24, 25 anos, que a gente pensa que, por serem nativos digitais, sabem usar as ferramentas, mas a verdade é que eles não sabem. Então eles precisam saber dos riscos, né, das oportunidades. Então a gente talvez também construa aí algumas trilhas de IA para públicos específicos, né? Então são coisas que a gente vai testando aí também. Isso é muito legal. Dea, quem quiser participar, como que acha? Seguir a limiar.ai no Instagram ou hub.oxygen, hub.oxygen, no Insta também. E lá a gente divulga normalmente as datas. Tem um link para o site, onde estão as próximas datas. São Paulo, acho que tem mais umas 4 datas aí no mês de julho e agosto. E a gente está olhando para outras capitais também. A gente vai fazer em Florianópolis, vai fazer provavelmente em Curitiba também. E tentando construir também uma versão online. A versão online é desafiador porque é difícil manter a atenção das pessoas durante tanto tempo, até porque é um curso bem mão na massa. E ficar ali trabalhando, abrindo aba, digitando coisas, isso tudo online, a gente acha que vai ser um pouco desafiador. Mas vamos tentar também. Tem muita gente que está fora dos grandes centros e que também tem que acessar esse tipo de conteúdo, né? Então, estamos construindo aí, letrando este Brasilzão. Maravilhoso. E acho que é super interessante isso que você comentou, né? A gente tem um pouco dessa percepção de que os jovens são os nativos digitais e os que sabem usar e tem uma mentalidade AI first. E não necessariamente isso é verdade. Em parte porque eu acho que eles acabam estando muito letrados no que eles usam no dia a dia. Então, realmente, assim, mídia social, tem algumas coisas que não dá, né? Eles estão muito à nossa frente, porque isso faz parte do dia a dia deles muito mais do que o nosso. Para essas ferramentas, não tanto. E também existe hoje um cuidado, né, que está começando a existir nas escolas, entre os pais e tal, de que eles têm que aprender a pensar. Então, exatamente. O que estava tudo virando online. Agora as escolas todas estão voltando para o caderno, para anotação, para o físico, porque… Prova oral, né? Para poder identificar realmente o que o aluno aprendeu, o que ele sabe. Não apenas uma prova que ele faz e depois pode ter sido copiada, enfim. Tá um momento bem desafiador, assim. E tem esse dilema, né, com os adolescentes, que é… E eu tenho esse dilema em casa, às vezes, né? O quanto que eu fico cutucando para ensinar a usar, ou o quanto que eu deixo rolar, e eu tô deixando mais rolar do que eu teria feito no passado. Porque também é isso, não, deixa eu aprender a fazer as coisas no old school aqui, para depois pular nessa onda. Né? Então, a gente tem 2 tipos de pais, assim, né? Tem o pai que fala assim, não, eu quero mais é que meu filho use tudo, que ele seja proficiente em AI, porque é isso que o mercado de trabalho vai exigir dele, e ele tem que ter esse diferencial, ele tem que chegar lá sabendo usar, etc e tal. Então tem esse pai que quer que o filho, desde jovem, desde adolescente, use e abuse da IA para poder se tornar, né, um AI fluent, né, uma pessoa fluente em AI. E tem os outros pais que falam assim, não, eu quero bloquear o acesso do meu filho a isso, porque eu quero que ele aprenda a raciocinar, que ele construa seu próprio repertório, que ele aprenda a pensar, ter julgamento, né, julgamento crítico das coisas. Então, você tem, né, às vezes numa mesma sala de aula, vamos supor, esses 2 perfis bem distintos, assim, né? E a escola às vezes fica no meio disso aí, tipo, para onde vamos, né? Então, é bem…
E acho que ninguém tem a resposta certa ainda não, porque ainda é muito novo, ainda é muito recente pra gente cravar que é melhor ir por aqui ou ir por ali. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é dar elementos, dar ferramentas pro aluno entender o que ele está ganhando e o que ele está perdendo, né? Eu acho que uma coisa que eu ouvi também bastante nos festivais, principalmente no Vivatech, e principalmente na fala dos americanos. Eu ouvi uma fala do Alexis Ohanian, que é o marido da Serena, né? O cofundador do Reddit, que assim, tá tendo um backlash contra a AI nos Estados Unidos. Claramente. Uhum. Então, assim, desde aquelas vaias que a gente escutou, né, muitas repercutiram muito, aqueles commencement speeches, né, as faculdades fazendo suas formaturas, e os speakers todos falam em AI. Eric Schmidt, alguns foram vaiados, né? E foram vaiados, teve gente que levantou, foi embora. Então, esse não é tão given assim, que os jovens estão usando e abusando e adorando a IA. Tem muitos que estão, assim, revoltados, que não querem ser substituídos, não querem. Eles já entenderam que eles estão sendo manipulados por isso. Então, tá um momento bem interessante, assim, de conversar sobre isso. E a gente acha que os jovens têm que participar dessa conversa, sabe? Eles têm que saber o que eles estão arriscando, o que eles estão ganhando, mas também o que eles estão perdendo, né? Então, acho que isso é uma conversa importante. Mas como mãe, o que eu tenho feito, eu sempre fui do tipo, tem que saber, porque tem que saber o que ela faz, porque não... E essa onda já foi, né? A gente não tem como voltar atrás. E eu sempre falei muito que esta é uma ferramenta que você pode usar para aprender, ou você pode usar para roubar no jogo. E no fim do dia, a consequência vai ser sua. A conta vai vir, A conta é sua. Você decide como você quer usar. Mas eu sempre estimulei a usar no sentido, cara, de repente, você estava lá estudando um negócio de matemática, que você ficou com dúvida e você não conseguiu sair do lugar, agora você pode tirar uma foto e pedir para ele te ajudar a fazer. Ou você pode simplesmente mandar ele resolver colar, escrever lá na lição e beijo, né? Então, no fim do dia, são as decisões e a gente... As escolhas, né? São as escolhas você quer fazer. E a gente ensina nossos filhos a terem um bom senso para tomar decisões e fazer escolhas, porque a verdade é essa. Eles cada vez, né? Desde assim, eu vou comer uma coisa saudável ou não, eu vou fazer uma coisa arriscada ou não, a gente tem que ensiná-los a tomar as melhores escolhas. Mas minhas filhas, por exemplo, usam ChatGPT, né? Aí eu tava assim, cara, será que eu tenho que sentar com elas e mostrar o quanto o Claude já vai além? E o quanto ele já entrega um documento pronto? E quanto ele já faz um negócio formatado? E eu falei, não vou. Entendeu? Porque eu falei, acho que tá good enough. Sabe? Então, eu tô meio no meio do caminho nisso. Tipo assim, cara, porque começa a ficar tão fácil. Você fala, gente, é sério que eu vou ter que fazer o esforço cognitivo pra fazer isso? E o interessante é que elas já me trazem coisas do tipo, não, isso aqui eu não vou usar IA, porque eu tenho que aprender a fazer, eu tenho que aprender a pensar. Exato, acho que isso tá acontecendo bastante. Eles estão mais conscientes. Eles já estão começando a entender esse jogo todo, né? Então, eles estão ficando mais conscientes, eles estão com medo. Né? Então, acho que eles sabem que eles precisam também. Sempre tudo passa pela consciência. Começa pela consciência, né? Pela educação, pela consciência, e depois isso vai se sedimentando. Eu acho muito, muito rico isso tudo. Essa conversa é muito importante e eles têm que participar, acho que você está certa. Mas também tem coisa que eu que sou super, né, early adopter de coisas e tal, tem coisa que eu falo, eles não estão nem aí, porque minhas filhas não são super geeks, assim. Se eu virar e falar, para aprender isso, elas não paravam, aprender tudo, mas eu tenho que dar uma sacudida, né, elas estão mais na vida social. Mas que graças a Deus, porque os human skills, no fim do dia, é o que vai ficar, né? By the end of the day, entendeu? Espero que sim, né? Não, mas sim, porque enquanto o mundo for para humanos, né, eu brinco no trabalho que eu falo, enquanto tiver um humano comprando, a gente vai ter trabalho, né? O dia que só tiver uma máquina comprando, acabou, entendeu? Mas o que é humano vai continuar precisando, né? Eu tava até ouvindo alguns podcasts de tecnologia essa semana falando isso. Quando você fala de filho, quando você fala de futuro, quando você fala até a gente como profissional, o que a gente vai continuar fazendo? Eu vou parar de gravar o duplo clique para ganhar 3-4 horas na minha semana e vou me dedicar a usar isso para estudar mais alguma coisa? Não, eu vou, porque a habilidade de sentar com uma outra pessoa que é um ser humano, ter uma conversa, para se relacionar com pessoas, é isso que vai trazer pra gente o treino, né? E o reconhecimento e o desenvolvimento do que a gente precisa para o futuro, do que só ficar pirando lá e criando a gente no Claude. Então é doido, né, essa conversa. Mas... Muito. Então é isso, gente. A gente vai se despedir desse duplo clique, que já deu mais de 1 hora.
Então, quem tinha aí programado uma hora de ginástica, alguma coisa assim, conseguiu completar, porque a gente ouve reclamações às vezes que fica curto, né, Dea? E paciência, porque às vezes tem que ficar curto porque a gente tem agenda, mas a gente vai terminar com essa reflexão aqui, muito maior. É isso, muito bom estar de volta. Tava com saudades de gravar. Eu também. Semana que vem tem, né, Dea? Teremos. Não, agora a gente vai ter um longo período de calmaria. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Beijo, tchau.